Na manhã do dia 7 de outubro de 1992, uma família entrou em casa em Springfield, no Missouri, e acabou encontrando uma cena estranha. A televisão ela estava ligada, os carros ainda estavam do lado de fora, os pertences das mulheres estavam dentro de casa, mas elas tinham desaparecido. A Suzane ela tinha 19 anos, a Stacy ela tinha 18 e a Sherry ela tinha 47 anos. Nenhuma das três foi vista novamente. E existe algo que é ainda mais perturbador. Não estamos falando de 3 pessoas que desapareceram assim em lugares diferentes. As 3 elas desapareceram na mesma casa e na mesma madrugada. Mais de 3 décadas depois e ninguém sabe até hoje o que exatamente aconteceu. Hoje eu vou te contar o que aconteceu naquela noite e os detalhes desse caso que ainda continuam sem explicação. Esse é o Difícil Acreditar. E esse é o caso de Springfield Tree. E esse caso, ele ficou sendo conhecido como The Springfield Tree por terem sido 3 mulheres desaparecidas. No caso, eram a Cheryl Levitt, a sua filha Suzane, que era a mais conhecida como Suzy Streeter, e a amiga dela, a Suzane, a Stacy McCall. A Cheryl, ela tinha 47 anos e ela trabalhava como cabeleireira. A Suzane, ela tinha 19 anos e ela acabara de concluir o ensino médio. E a Stacy, ela tinha 18 anos e também havia acabado de se formar. Na noite do dia 6 de junho de 1992, a Suzane e a Stacy, elas participaram das comemorações de formatura em Springfield. Depois das festas, as duas elas decidiram passar a noite na casa de Suzane, onde a Sherry ela também estava. E era para ser assim uma noite completamente comum. 2 adolescentes comemorando, o fim do ensino médio. Uma mãe em casa e uma manhã que ela deveria começar como qualquer outra. Só que não foi isso o que aconteceu. Bom, durante a noite, a Suzane e a Stacy elas foram vistas em algumas festas de formatura. Depois disso, elas seguiram para a casa da Suzane. E segundo informações reunidas pelos investigadores, as 3 mulheres elas estavam na residência durante a madrugada. E é justamente aí que o caso ele começa a ficar estranho. Porque em algum momento, entre aproximadamente 2h15 da manhã e 7h30 da manhã, alguma coisa aconteceu. Porque durante esse período, ninguém mais viu as 3. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu dentro daquela casa. Não sabemos se elas saíram voluntariamente, também não sabemos se alguém entrou lá dentro. E também não sabemos se as 3 elas estavam juntas quando elas deixaram de ser vistas. Só que nós sabemos de uma coisa. Quando chegou de manhã, as 3 elas haviam desaparecido. E a descoberta ela seria feita pouco tempo depois. A Stacy, então, ela deveria ter voltado para casa logo depois de ter passado a noite na casa da Suzane. Quando isso não aconteceu, os familiares, então, eles começaram a achar que tinha alguma coisa errada. A Suzane, ela também não dava notícias. E a Cheryl, que morava naquela casa, igualmente não aparecia. Pessoas próximas foram até a residência para descobrir o que é que estava acontecendo. E encontraram uma cena que levantava mais perguntas do que respostas. A casa não parecia ter sido abandonada. Os objetos pessoais das mulheres, eles continuavam ali. Os carros também ainda estavam na propriedade. Os cães também da Stacy estavam dentro da casa. Nada parecia indicar uma viagem planejada. E aparentemente não tinha nenhuma explicação, nenhuma pista para tentar explicar para onde elas tinham ido. Foi a partir daí então que surgiu a pergunta que acompanharia o caso por décadas. Como que 3 mulheres desapareceram da mesma residência sem que ninguém soubesse para onde elas foram? A polícia, então, ela acabou sendo chamada. E aí começou uma das investigações de desaparecimento mais conhecida dos Estados Unidos. Os investigadores, então, eles começaram tentando reconstruir cada minuto daquela noite. Quem tinha visto a Suzane, quem tinha visto a Stacy, quem falou com a Cheryl, quem esteve na casa, quem poderia ter entrado na residência e principalmente quem que foi a última pessoa a ver as 3. Informações, então, elas começaram a chegar dizendo que algumas pessoas teriam visto aquelas mulheres. Outras forneciam possíveis pistas. Nomes, então, começaram a aparecer e alguns suspeitos, eles começaram a ser investigados. Só que uma coisa, ela continuava faltando. Evidência suficiente para explicar o desaparecimento.
Sem encontrar as 3 mulheres, a polícia ela tinha dificuldade para determinar exatamente o que havia acontecido. Era um caso sem uma resposta clara, sem um corpo e sem uma confissão, sem uma testemunha capaz de explicar o que havia acontecido naquela madrugada. E quanto mais tempo passava, mais difícil parecia descobrir a verdade. Então, normalmente, quando uma pessoa ela desaparece, os investigadores eles tentam descobrir se ela tinha algum motivo para fugir. Mas aqui havia 3 pessoas e elas tinham ligações muito próximas. A Suzane e a Stacy elas tinham acabado de participar das comemorações de formatura. A Cheryl, ela estava em casa. Por que as 3 elas iriam desaparecer juntas? E se elas não teriam saído voluntariamente? Quem teria conseguido entrar naquela casa, controlar 3 pessoas e depois sair sem deixar nenhuma pista, nenhuma resposta definitiva, nada? Essa é uma das razões porque esse caso ele continua despertando assim tanta atenção e também tanta curiosidade. Porque não existe uma pessoa desaparecida, são 3. E a última localização das 3, acredita-se que seja a mesma. Com o passar então dos anos, diferentes teorias elas começaram a surgir. Algumas apontavam para pessoas conhecidas, das famílias das vítimas. Outras sugeriam que esse desaparecimento ele poderia ter sido planejado. Também sugeriam suspeitas envolvendo pessoas que chegaram a ser investigadas ao longo das décadas. Mas aqui é importante separar fato de especulação. Nenhuma dessas teorias conseguiu explicar oficialmente o que aconteceu com a Suzane, com a Stacy e com a Cheryl. Nenhum suspeito foi condenado pelo desaparecimento das 3. E os investigadores eles nunca conseguiram apresentar uma reconstrução definitiva daquela madrugada. Isso fez com que esse caso ele se transformasse em um completo quebra-cabeça. E quanto mais anos passavam, mais teorias surgiam. Só que nenhuma delas conseguia explicar a principal pergunta, que era: onde estão as 3 mulheres? A investigação, então, ela não terminou quando os primeiros meses passaram. O caso ele continuou sendo acompanhado ao longo dos anos. Novas informações, elas foram analisadas, possíveis pistas foram investigadas e o nome das 3 continuou aparecendo em campanhas relacionadas a pessoas desaparecidas. Mas o tempo ele não trouxe respostas. 1992 acabou ficando para trás, depois vieram os anos 2000, depois 2010, 2020, e aí a Suzane, a Stacy e a Cheryl, elas continuavam desaparecidas. Agora, nesse ano de 2026, esse desaparecimento, ele completa 34 anos. 34 anos sem saber exatamente o que é que aconteceu. 34 anos sem uma localização definitiva. E para as famílias isso significa algo que é especialmente cruel. Não existe uma despedida, não existe um lugar para visitar. Não existe uma resposta definitiva para a gente saber o que é que aconteceu naquela noite. Agora eu quero saber de vocês. Qual seria a sua principal teoria sobre esse caso de Springfield Tree? E principalmente, você acredita que essas respostas elas ainda possam estar escondidas em algum lugar? Ou que alguém que sabe exatamente o que aconteceu está em silêncio por 30 anos? Comenta aqui embaixo, deixa a sua teoria aqui.